uma terra vasta e misteriosa. Onde montanhas imponentes se fundem com campos de grama infinitos. Lar de criaturas únicas e singulares. Onde o ser humano é apenas um visitante passageiro no mundo maravilhoso das inúmeras espécies. Todas as criaturas convivem e formam uma majestosa pintura da natureza. Mas escondidas sob essa paisagem deslumbrante estão histórias não contadas, jornadas extraordinárias de sobrevivência que poucos conhecem. Bem-vindo ao Mistérios da Chapada, a jornada mágica das espécies. O Planalto de Chapada está localizado no centro do Brasil, conhecido por sua vasta extensão e paisagens diversificadas. A região inclui várias áreas de conservação, sendo o mais destacado o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, com uma área de aproximadamente 240.611 hectares. Chapada faz parte do bioma Cerrado, uma das savanas tropicais mais antigas e ricas do mundo. O Cerrado cobre cerca de 5% da área total das savanas do planeta e abriga aproximadamente 5% de todas as espécies do mundo. A vegetação da região é extremamente diversa, incluindo florestas tropicais ribeirinhas, campos secos e florestas abertas. Esta área é o lar de mais de 12.000 espécies de plantas e 1.500 espécies de animais vertebrados, incluindo 837 espécies de aves, 200 espécies de mamíferos e inúmeras espécies de invertebrados. Embora o número de espécies não seja tão grande quanto na Amazônia, a Chapada atrai a atenção de biólogos devido ao seu alto grau de endemismo, com cerca de 30% das espécies não encontradas em nenhum outro lugar. As descobertas sobre a biodiversidade da Chapada continuam a crescer, prometendo revelar muitos mistérios sobre a natureza fascinante desta região. Sendo um dos ecossistemas mais antigos, com mais de 40 milhões de anos de desenvolvimento, as espécies da Chapada tiveram tempo suficiente para se adaptar e evoluir, criando uma enorme diversidade genética e biológica. Além disso, a Chapada possui uma geografia diversificada e um clima sazonal bem definido. A variação de altitude, combinada com áreas secas e úmidas intercaladas, gerou múltiplos habitats em uma única região, aumentando a capacidade de adaptação de diversas espécies de plantas e animais. O clima em Chapada dos Veadeiros é tropical semiárido, com duas estações bem distintas: a estação chuvosa, que vai de outubro a abril, e a estação seca, de maio a setembro. A temperatura média anual varia entre 20 graus Celsius e 24 graus Celsius. Mas durante a noite, nas áreas de maior altitude, as temperaturas podem cair bastante, tornando-se frias. Durante a estação seca, a escassez de água e alimento torna-se mais severa, resultando em uma forte competição entre as espécies. Os herbívoros precisam se esforçar mais para encontrar comida,
enquanto os predadores são obrigados a desenvolver estratégias de caça mais eficazes ou a se adaptar a novas dietas para continuar sobrevivendo. Entre as vastas planícies do Planalto de Chapada, o lobo-guará se destaca com sua postura orgulhosa e poderosa. Esse animal, símbolo das pradarias da América do Sul, chama a atenção com suas longas pernas e pelagem característica, além de suas incríveis habilidades de sobrevivência. O lobo-guará tem uma altura de 90 centímetros a 1 metro, sendo o mais alto da família dos canídeos, Canidae, o que lhe permite se mover com agilidade em ambientes com vegetação densa e obstáculos. As longas pernas são uma grande vantagem na caça, pois o lobo-guará pode facilmente avistar presas e predadores em áreas de capim alto. Com sua capacidade de enxergar a distância, essa espécie pode rapidamente reagir a perigos ou aproveitar oportunidades de caça. A pelagem preta que se ergue do pescoço até as costas do lobo-guará, parecendo uma juba de leão, confere-lhe uma aparência imponente e única. No entanto, a função dessa pelagem não é apenas estética. Quando se sente ameaçado, o lobo-guará levanta a juba, fazendo-o parecer maior e mais assustador. Essa tática ajuda-o a se defender e a evitar conflitos desnecessários com predadores maiores. O lobo-guará se diferencia de outros lobos por sua dieta onívora. Além de caçar, ele também consome plantas, especialmente o fruto da lobeira, que representa uma parte significativa de sua alimentação. Esse fruto fornece os nutrientes necessários para ajudá-lo a superar a estação seca, quando o alimento é escasso. A lobeira, também conhecida como fruto do lobo, não é apenas uma fonte de nutrição, mas está profundamente ligada ao ciclo ecológico. Ao comer a lobeira, o lobo-guará contribui para a dispersão das sementes através de seus excrementos, ajudando a regeneração e o crescimento das lobeiras, o que, por sua vez, mantém o equilíbrio ecológico na região da Chapada. Isso é uma prova viva da harmonia criada por Deus, onde cada criatura desempenha um papel específico no ciclo da vida. Mas a jornada para descobrir as maravilhas selvagens da Chapada ainda guarda muitas surpresas. As histórias incríveis da natureza estão apenas começando. Prepare-se para entrar em um novo mundo, onde leveza e agilidade são essenciais para a sobrevivência. A seguir, encontraremos um símbolo de velocidade e elegância que certamente irá surpreender você com sua beleza natural: o cervo dos Pampas. Entre as vastas pradarias da Chapada, o veado dos Pampas se destaca como uma das criaturas mais graciosas e ágeis. Com pernas poderosas e uma habilidade impressionante de correr, ele se tornou um mestre da velocidade nesse ambiente selvagem. A velocidade é crucial para a sobrevivência do veado dos Pampas. Quando ameaçado por predadores como a onça-pintada e o lobo-guará, sua capacidade de correr rapidamente é o que o salva do perigo. Suas pernas fortes permitem que ele atinja velocidades de até 60 km por hora, atravessando com facilidade os terrenos acidentados da Chapada. Essa habilidade
não só protege o veado dos pampas dos predadores, mas também desempenha um papel vital no equilíbrio ecológico. Ao reduzir o sucesso dos caçadores, ele ajuda a regular a pressão da predação e a manter a estabilidade nas populações de animais selvagens da Chapada. A beleza do veado dos pampas não reside apenas em sua graça e elegância, mas também em sua pelagem marrom clara característica. Essa coloração suave confere ao veado dos pampas uma aparência dócil e encantadora. Mas os predadores não devem se enganar. A pelagem atua como uma verdadeira armadura natural, permitindo que ele sobreviva e se mova com segurança pelos campos densos e vastos. Ao atravessar as pradarias, o veado dos pampas parece desaparecer no cenário ao seu redor, tornando-se quase invisível aos olhos de seus inimigos. Essa camuflagem é crucial quando enfrenta predadores ágeis como a onça pintada, ajudando-o a sobreviver nas condições desafiadoras da Chapada. Sua pelagem é um exemplo notável da evolução e adaptação inteligente do veado dos pampas ao seu ambiente. Embora sejam herbívoros, os cervos pampas não são uma espécie fraca, pois Deus os ensinou várias estratégias de sobrevivência. Um exemplo é a vantagem de seu pequeno porte. Você não ouviu errado, nem sempre ser grande é uma vantagem. Com um peso médio de cerca de 20 a 40 quilos e um corpo menor que o de muitos outros cervos, os cervos pampas têm uma capacidade de movimentação extremamente ágil. Sua estrutura óssea leve e seu peso reduzido permitem que eles se movam facilmente por terrenos complexos, desde vastas pradarias até áreas densas de vegetação. Por isso, eles conseguem se deslocar rapidamente para fugir de predadores. O tamanho compacto também facilita que os cervos pampas encontrem abrigos seguros quando estão em perigo. Essa habilidade é uma parte essencial de sua estratégia de sobrevivência, ajudando-os a se manterem seguros diante de predadores maiores, como a onça pintada. A agilidade e flexibilidade proporcionadas pelo seu pequeno porte têm sido fundamentais para sua sobrevivência em um ambiente repleto de desafios. Além disso, os cervos pampas adotam um modo de vida diferente de muitos outros animais. Eles costumam viver em pequenos grupos, não muito numerosos, mas essa harmonia oferece uma vantagem especial de sobrevivência. Os pequenos grupos de cervos pampas geralmente variam de 2 a 6 indivíduos, o que facilita a proteção mútua quando enfrentam predadores. Viver em grupos reduzidos aumenta a vigilância, permitindo que eles detectem predadores como a onça pintada à distância. No entanto, quando necessário, cada indivíduo pode se separar do grupo para buscar alimento ou abrigo por conta própria. Essa flexibilidade permite que os cervos pampas equilibrem vida em comunidade e independência, criando uma estratégia de sobrevivência eficaz. Quando estão em grupo, eles têm a vantagem da segurança, mas, ao se deslocarem sozinhos, aproveitam sua agilidade para encontrar os recursos necessários nas condições desafiadoras da Chapada. Embora vivam em um ambiente complexo, enfrentando dificuldades com a disponibilidade de alimentos devido ao clima sazonal, os cervos pampas não são onívoros como muitas outras espécies. Eles consomem apenas grama e plantas. Como herbívoros principais no ecossistema das pradarias da Chapada, eles ajudam a controlar o crescimento da vegetação e contribuem para manter a vitalidade e a diversidade das plantas.
A dieta dos cervos-pampas mantém as pradarias em equilíbrio, evitando o crescimento excessivo da vegetação, que poderia causar desequilíbrio ecológico. Além de se alimentarem de plantas, eles também ajudam a dispersar sementes através de suas fezes, promovendo o crescimento de novas plantas. Dessa forma, os cervos-pampas não apenas se alimentam, mas também contribuem para a regeneração e manutenção da biodiversidade nas pradarias onde vivem. A resistência e a paciência dos cervos-pampas evocam a imagem da perseverança e humildade que Deus deseja em cada um de nós. Ao observar como os cervos-pampas vivem em harmonia com a natureza nas vastas pradarias, somos lembrados por Deus sobre a importância da paz e da gratidão pelo mundo que Ele criou. Os cervos-pampas são um símbolo de sobrevivência inteligente nas grandes planícies da Chapada. No entanto, a história de adaptação ainda está em andamento. Agora, vamos juntos explorar um ambiente completamente diferente. Os pântanos misteriosos, lar de uma criatura poderosa e graciosa, o cervo do Pantanal. Entre os vastos e misteriosos pântanos alagados da Chapada, o cervo do Pantanal se destaca com sua força e elegância, superando todos os desafios para sobreviver. Em contraste com o cervo-pampas, o cervo do Pantanal é o maior cervo da América do Sul, pesando até 150 quilos e medindo entre 1 metro e 20 e 1 metro e 40 centímetros de altura até os ombros. Graças ao seu grande porte e velocidade, ele pode correr a até 60 km por hora por curtos períodos para escapar de perigos. Além disso, suas pernas longas e seu corpo robusto permitem que ele atravesse facilmente áreas alagadas com até 60 centímetros de profundidade, enquanto muitos outros animais enfrentam dificuldades nesse tipo de terreno. Há uma história interessante sobre as patas do cervo do Pantanal. Devido ao seu habitat natural, composto por pântanos e áreas alagadas, o cervo do Pantanal evoluiu com membranas entre os dedos, semelhantes às de animais aquáticos. Essas patas especiais permitem que ele se mova com agilidade, sem ficar preso ou desperdiçar energia ao atravessar áreas alagadas. Graças a essa adaptação, ele consegue sobreviver com resiliência no ambiente selvagem e desafiador que o cerca. A combinação de força e grande porte cria uma vantagem natural que ajuda o cervo do Pantanal a evitar ataques diretos de predadores como a onça-pintada. Seu tamanho não apenas funciona como uma barreira física, mas também faz com que os predadores pensem 2 vezes antes de atacar. Além disso, o cervo do Pantanal é extremamente vigilante. Ele costuma ser mais ativo à noite ou ao entardecer, períodos com menos predadores, e está sempre preparado para reagir ao menor sinal de perigo. Para compensar sua visão limitada, o cervo do Pantanal confia em sua audição aguçada para detectar ameaças antes que elas se aproximem demais. Dessa forma, ele pode fugir rapidamente antes que o perigo se torne iminente. Desde o próprio nome, fica claro que o cervo do Pantanal tem uma relação íntima com ambientes aquáticos. Os pântanos e rios não apenas fornecem uma fonte abundante de água potável, mas também abrigam uma vegetação rica. Plantas aquáticas, como gramíneas e vegetação submersa, compõem a maior parte de sua dieta. O cervo do Pantanal depende dessas áreas alagadas para sobreviver.
utilizando a vegetação das margens como sua principal fonte de alimento. Graças ao cervo do Pantanal, o ecossistema dos pântanos mantém seu equilíbrio e desenvolvimento. Eles também desempenham um papel importante na dispersão de sementes, facilitando o crescimento e a propagação de diversas espécies de plantas. Além de fornecer alimento, o ambiente aquático ajuda o cervo do Pantanal a escapar de predadores. Quando perseguido, ele pode correr rapidamente em direção à água ou se esconder em áreas pantanosas lamacentas, onde a onça-pintada enfrenta dificuldades, pois não é especialista em caça em ambientes alagados. Embora a onça-pintada seja uma boa nadadora, ela não é tão eficiente na caça em áreas inundadas, o que aumenta as chances de fuga do cervo do Pantanal. Além disso, as águas profundas e os terrenos lamacentos reduzem a vantagem de velocidade dos predadores. A combinação de velocidade em terra e habilidades de sobrevivência na água tornou o cervo do Pantanal uma espécie altamente adaptada ao ambiente pantanoso característico da Chapada. Além das patas, a coloração marrom avermelhada do cervo do Pantanal é outra adaptação excelente ao seu habitat, especialmente nas áreas de capim alto e florestas densas da Chapada. Essa cor permite que ele se camufle entre a vegetação, tornando-se menos visível para grandes predadores. O cervo do Pantanal usa sua pelagem para se disfarçar, reduzindo o risco de ser atacado. A capacidade de camuflagem não só o protege dos predadores, mas também facilita a busca por alimento. O cervo do Pantanal pode se mover livremente por áreas densas sem chamar a atenção, ao mesmo tempo em que observa presas ou a vegetação ao seu redor com facilidade. O cervo do Pantanal é um símbolo vivo da resiliência que Deus concedeu a todas as criaturas da natureza. No ambiente desafiador dos pântanos, o cervo do Pantanal não apenas persevera diante das adversidades, mas também se torna uma prova da força interior presente em cada espécie. Quando enfrentarmos desafios, lembremos que, assim como o cervo do Pantanal encontra segurança nos pântanos, também podemos encontrar força na fé, confiando em Deus para superar qualquer dificuldade. Ele está sempre presente, guiando-nos através dos momentos mais difíceis. Este pântano não é apenas o lar do cervo do Pantanal, mas também abriga uma criatura roedora grande e pacífica, a capivara. Ambas as espécies compartilham o mesmo espaço, aproveitando a água e a vegetação ao redor para sobreviver. Se o cervo do Pantanal se apoia em sua força e grande porte para se proteger, quais serão as habilidades de sobrevivência da capivara? A capivara não se destaca apenas por sua aparência pacífica, mas também por seu tamanho impressionante, merecendo o título de o maior roedor da Terra. O peso de uma capivara adulta pode chegar a 66 quilos, comparável ao tamanho de um grande cão. Embora seu porte robusto possa levar alguns a pensar que a capivara é lenta e fácil de ser caçada, a realidade é bem diferente. Na verdade, seu tamanho avantajado é uma vantagem crucial para sua sobrevivência. Com um corpo grande e firme, a capivara é menos vulnerável a ataques de grandes predadores. Com um peso médio entre 35 e 66 quilos,
A capivara possui uma excelente capacidade de retenção de calor, especialmente durante as noites frias no Planalto da Chapada, onde as temperaturas podem cair abaixo de 10 graus Celsius. A camada de gordura sob a pele não só protege o corpo contra o frio, mas também serve como uma importante reserva de energia, permitindo que elas sobrevivam em períodos de escassez de alimentos. Além disso, a força e resistência das capivaras são reforçadas pelo seu tamanho, o que lhes permite percorrer longas distâncias em busca de comida sem se cansar facilmente. Um estudo mostrou que elas podem percorrer até 2 a 3 quilômetros em uma única noite em busca de fontes de alimento mais abundantes. Essa habilidade ajuda as capivaras a sobreviver em ambientes desafiadores, mantendo seu status como o maior mamífero semiaquático terrestre. Embora as capivaras vivam principalmente em terra, elas são nadadoras excepcionais, totalmente adaptadas a ambientes aquáticos. Passam a maior parte do tempo perto de fontes de água, como rios, riachos e pântanos, que oferecem tanto alimento quanto abrigo seguro. Graças às suas patas traseiras com membranas, as capivaras possuem uma excelente capacidade de natação, com uma velocidade média de cerca de 5 km por hora. Sua habilidade de mergulhar e nadar não é apenas recreativa, mas fundamental para sua estratégia de sobrevivência. Quando ameaçadas por predadores perigosos como a onça-pintada, pantera-onca ou o jacaré, caimã e acari, as capivaras podem rapidamente mergulhar e se esconder em meio à vegetação densa submersa. Com a capacidade de prender a respiração por até 5 minutos, elas podem esperar até que o predador se afaste antes de emergir. Essas habilidades de natação e mergulho são cruciais para que as capivaras evitem perigos e sobrevivam no ambiente desafiador em que vivem. As capivaras são conhecidas por sua natureza sociável e por viverem em grupos. Esses bandos podem variar de 10 a 20 indivíduos, chegando às vezes a 40 ou 50, formando uma comunidade unida no ambiente selvagem. A coesão no grupo ajuda as capivaras a se protegerem mutuamente contra predadores, como a onça-pintada e o jacaré. Ao manterem uma forte conexão dentro do grupo, elas podem facilmente ficar em alerta e detectar ameaças com antecedência. Além da proteção, as capivaras constroem uma sociedade pacífica, sem disputas entre os indivíduos, o que contribui para a estabilidade e harmonia em seu habitat. Ainda mais notável é o fato de que as capivaras compartilham seu habitat com muitas outras espécies, como aves, tartarugas e pequenos animais. Elas coexistem de maneira harmoniosa, sem gerar conflitos. Essa simbiose não só ajuda as capivaras a manterem um ambiente seguro, mas também contribui para a criação de um ecossistema diversificado e sustentável. A natureza pacífica e sociável das capivaras reflete o amor incondicional que Deus deseja que espalhemos em nossas vidas. Ao observar como esses animais convivem em harmonia, compartilhando seu espaço com outras espécies, somos lembrados dos ensinamentos de Deus: amar e respeitar todas as criaturas que Ele criou. Uma característica biológica única das capivaras é a capacidade de regenerar continuamente seus dentes incisivos ao longo de toda a vida. Os incisivos das capivaras crescem constantemente, a uma média de 2 a 3 milímetros por semana, mantendo-se sempre afiados para roer sem o risco de desgaste excessivo. Isso é essencial,
pois as capivaras têm o hábito de roer frequentemente, consumindo grandes quantidades de grama, casca de árvore e outras plantas duras, sem prejudicar seus dentes. Essa adaptação é fundamental para que elas possam manter uma dieta baseada principalmente em vegetação. Com uma dieta composta por 90% de plantas, predominantemente gramíneas, as capivaras também complementam sua alimentação com flores, vegetais e, ocasionalmente, cascas de árvores para obter nutrientes adicionais. Seu sistema digestivo é altamente desenvolvido, com um estômago e intestinos que chegam a medir entre 3,5 e 4 metros, permitindo a digestão eficiente e a absorção de uma grande quantidade de fibras. Graças a isso, elas conseguem otimizar a obtenção de energia e manter suas atividades diárias de maneira eficaz. Com sua natureza pacífica e sociável, as capivaras souberam aproveitar os pântanos para sobreviver e prosperar. No entanto, dentro do mesmo ecossistema, nem todas as criaturas são tão dóceis. Escondido sob as águas tranquilas da chapada, outro animal se camufla: o jacaré e iacaré. Capivaras e jacarés e iacaré, apesar de suas personalidades contrastantes, compartilham o mesmo habitat, criando um equilíbrio perfeito entre paz e perigo. Agora, vamos mergulhar nas águas profundas da chapada, onde o jacaré e iacaré aguarda silenciosamente, à espreita, esperando pela sua chance. Embora não seja tão imponente quanto o jacaré-açu da Amazônia, o iacaré ainda é um predador de topo no ecossistema da chapada. Com até 3 metros de comprimento, o tamanho moderado do iacaré é uma grande vantagem e não uma limitação. Diferente dos crocodilos maiores, como o jacaré-açu, o iacaré é mais leve, permitindo que se mova com facilidade por áreas de águas rasas e pântanos alagados da chapada, onde muitos outros grandes predadores enfrentam dificuldades. Essa agilidade permite que o iacaré se aproxime e capture suas presas com mais facilidade em ambientes de águas rasas. Sua habilidade de locomoção não só o torna um caçador eficiente, mas também o ajuda a evitar perigos de outros grandes predadores na natureza. O jacaré-iacaré possui uma habilidade especial de camuflagem graças à sua pele escura, que o torna praticamente invisível no ambiente lamacento e nas águas turvas dos pântanos da chapada. A cor escura da pele do iacaré não é apenas uma característica biológica marcante, mas também uma estratégia de sobrevivência altamente eficaz. Com essa capacidade de se misturar ao ambiente, ele pode se esconder debaixo d'água, tornando-se difícil de ser detectado pelas presas. No entanto, o jacaré-iacaré não apenas sabe se camuflar, mas também pode se esconder enquanto caça. Ele permanece imóvel debaixo d'água, deixando apenas os olhos e o nariz à mostra, aguardando o momento perfeito para atacar sua presa. Com os olhos localizados na parte superior da cabeça, eles podem observar silenciosamente o ambiente ao redor, expondo apenas uma pequena parte do corpo acima da superfície. A maior parte de seu corpo permanece escondida nas águas turvas dos pântanos da chapada, fazendo com que as presas fiquem desprevenidas. O jacaré-iacaré tem a capacidade de prender a respiração por cerca de 20 minutos, permitindo que ele espere pacientemente pela presa, sem precisar emergir para respirar. Essa habilidade é suportada por um mecanismo biológico especial, incluindo um sistema eficiente de troca de gases, a capacidade de armazenar oxigênio no sangue e nos tecidos, além de uma circulação seletiva do sangue. Esses mecanismos biológicos naturais permitem ao jacaré-iacaré economizar energia, tornando-o um predador formidável no planalto da chapada.
Após pacientemente esperar a presa se aproximar, o iacaré ataca de forma rápida e forte, com uma mordida mortal, graças à sua mandíbula especial. Embora tenha um tamanho moderado, a mandíbula do jacaré-iacaré possui uma força impressionante. Com uma força de mordida de até 3.000 libras força por polegada quadrada, dependendo do tamanho, o iacaré pode esmagar sua presa com uma única mordida poderosa. Sua mandíbula afiada é equipada com dentes longos e pontiagudos, permitindo que ele facilmente capture e mate presas como peixes, aves e até pequenos mamíferos. A combinação de dentes afiados e uma mordida forte permite que o iacaré cace de forma eficaz, garantindo que a presa não tenha chance de escapar. A mandíbula do iacaré não apenas ajuda a rasgar a presa, mas também a processar partes duras do alimento, como ossos e cascas, com facilidade. Se a presa for grande demais, o iacaré realiza o movimento característico chamado de giro da morte. Ele agarra firmemente a presa com seus dentes afiados e, em seguida, gira o corpo repetidamente, fazendo com que a presa perca a orientação e seja rapidamente derrotada. A força desse giro é tão intensa que pode esmagar os ossos de animais maiores, tornando impossível para eles escapar. No ambiente natural, o jacaré-iacaré, sendo um predador de topo, tem poucos inimigos naturais quando adulto. No entanto, a onça-pintada é um dos predadores mais perigosos para os iacarés jovens. A onça é uma boa nadadora e, frequentemente, caça jacarés imaturos em águas rasas. Quando incapaz de enfrentar um confronto direto, o iacaré se esconde na lama, aproveitando sua camuflagem natural. Se necessário, ele utiliza sua habilidade de mergulhar profundamente para evitar ao máximo conflitos desnecessários. Não é apenas um predador comum. O jacaré-iacaré atua como um guardião do ecossistema dos pântanos, mantendo a diversidade biológica. Através da caça de pequenos animais como peixes, aves e mamíferos, o jacaré-iacaré regula as populações de animais em seu ambiente. Esse comportamento predatório ajuda a controlar o número de peixes e aves, evitando a superpopulação dessas espécies e garantindo que o ecossistema permaneça equilibrado. Sem o controle natural do jacaré-iacaré, as populações de algumas espécies poderiam crescer descontroladamente, causando problemas de competição por recursos e enfraquecendo outras espécies no ambiente. Este é o modo como Deus coloca cada espécie em seu devido lugar, permitindo que elas cumpram da melhor forma seu papel na natureza. Deixando para trás as águas assustadoramente calmas dominadas pelo jacaré-iacaré, vamos adentrar a floresta profunda, onde os exploradores silenciosos, mas igualmente impressionantes, estão à nossa espera. A anta sul-americana. A anta sul-americana possui um peso surpreendente, podendo chegar a 300 quilos, e seu corpo pode atingir cerca de 2 metros de comprimento, tornando-a o maior animal da floresta tropical da América do Sul. No entanto, não se deixe enganar pelo seu porte imponente. A anta sul-americana tem uma agilidade impressionante, movendo-se habilmente através de arbustos e árvores sem fazer muito barulho. Essa habilidade permite que elas se escondam facilmente e escapem dos predadores, embora, ao observar seu tamanho, ninguém acreditaria que fossem capazes de tal façanha. Apesar de não ser um elefante, a anta sul-americana possui uma pequena tromba, que na verdade é seu nariz especial, com um comprimento de 7 a 10 centímetros. Esse nariz não serve apenas para respirar. Ele funciona como uma mini tromba de elefante, ajudando a anta a procurar alimentos no ambiente da floresta tropical e dos pântanos.
Com esse nariz flexível, ela é capaz de cavar o solo em busca de raízes, grama e outras plantas. Em um dia, a anta pode consumir até 40 quilos de comida, sendo 70% composto por folhas, raízes e brotos, e os 30% restantes de frutas. Além disso, quando está nadando, o nariz funciona como um snorkel, permitindo que a anta respire enquanto seu corpo está completamente submerso na água. Pesando 5 vezes mais que a capivara, a anta sul-americana ainda consegue nadar e mergulhar com grande habilidade. Graças a isso, elas conseguem atravessar rios e áreas alagadas em busca de alimentos e água. Enquanto a capivara geralmente vive próxima à água para socializar e se reproduzir, a anta utiliza o ambiente aquático como uma ferramenta de defesa e para procurar alimentos debaixo d'água. Para se tornar uma nadadora excelente, a anta sul-americana foi agraciada por Deus com um corpo especial. Com um corpo robusto, pernas curtas, mas fortes, a anta se move facilmente tanto em terra quanto na água. Seus músculos poderosos ajudam a manter o equilíbrio e nadar de maneira eficiente pelas águas. Seu nariz longo e flexível funciona como um snorkel durante o mergulho, permitindo que a anta mantenha o focinho acima da água para respirar enquanto o resto do corpo permanece submerso. Além disso, a camada de gordura sob a pele ajuda a anta a manter a temperatura corporal em águas frias, aumentando sua flutuabilidade e permitindo que ela mergulhe por mais tempo sem se cansar. Essa habilidade lhes permite acessar fontes de alimento e escapar de predadores de forma eficaz nos pântanos. Ao contrário de muitos outros animais, a anta sul-americana leva uma vida extremamente tímida e reservada. Esse animal costuma sair apenas à noite para buscar alimento, movendo-se de forma silenciosa e cautelosa pelas densas florestas. Sua habilidade de se mover suavemente faz com que quase não emita sons, o que é uma grande vantagem para evitar a atenção de predadores perigosos, como a onça-pintada. Esse estilo de vida recluso também ajuda a anta a escapar da caça humana, uma das maiores ameaças que enfrenta. Sua natureza tímida e discreta permitiu que sobrevivesse por gerações em ambientes desafiadores. Essa estratégia não apenas a protege de predadores, mas também a ajuda a sobreviver em florestas cada vez mais invadidas pela ação humana. Graças ao seu habitat diversificado, ao se mover, a anta sul-americana espalha sementes por toda parte. Essas sementes, plantadas de forma natural, permitem que a vegetação renasça. Isso não apenas garante uma fonte abundante de alimento para a própria anta, mas também contribui para o desenvolvimento sustentável do ecossistema da floresta tropical. Assim como a anta sul-americana vive humildemente e silenciosamente nas profundezas da floresta, devemos aprender a viver com cuidado e respeito por tudo ao nosso redor. Cada árvore, cada criatura neste mundo é uma criação que Deus nos concedeu. E agora, o soberano mais poderoso, que se eleva sobre todos e domina o topo da natureza na Chapada. Vamos conhecer o majestoso predador chamado onça-pintada. Comparadas a outras regiões como a Amazônia, as onças pintadas da Chapada são menores, mas ainda assim predadores temíveis no Planalto. Com um peso entre 70 e 90 quilos, elas se adaptaram ao ambiente diversificado da Chapada, desde florestas até amplas áreas de savana. O pelo da onça-pintada na Chapada também é amarelo com as típicas manchas pretas, mas, em vez de se camuflar apenas nas sombras da floresta tropical, elas desenvolveram a habilidade de se camuflar em áreas abertas de savana.
O contraste entre a cor de sua pelagem e o ambiente ao redor permite que se misturem à paisagem da chapada, especialmente ao amanhecer ou entardecer, quando a luz cria sombras irregulares. Isso possibilita que as onças pintadas se aproximem das presas sem serem notadas, aproveitando ao máximo o ambiente único do Planalto. As onças pintadas da Chapada não caçam apenas em terra firme, mas também são caçadoras habilidosas na água. Elas costumam encontrar suas presas ao longo de pequenos rios ou lagos, onde aproveitam sua excelente capacidade de natação. Peixes, tartarugas e até pequenos jacarés fazem parte da sua dieta diversificada. Essa habilidade não só amplia o seu alcance de caça, como também transforma a onça pintada em um predador versátil, especialmente em áreas ricas em fontes de água como a Chapada. Com sua visão aguçada, a onça pintada da Chapada também é uma caçadora eficiente durante a noite. Seus olhos possuem o tapetum lucidum, uma membrana que reflete a luz e otimiza a visão em condições de pouca iluminação. Isso oferece uma grande vantagem ao caçar à noite, quando muitas das suas presas estão mais ativas. Mas, para sobreviver como um verdadeiro soberano no ambiente hostil da Amazônia, a onça pintada possui um mecanismo biológico especial que lhe permite detectar a presença de presas, mesmo sem vê-las. Com um sistema de sensibilidade tátil altamente desenvolvido, a onça pintada é capaz de sentir as menores vibrações no solo ou na água. Isso a ajuda a localizar com precisão suas presas nos ambientes escuros e complexos da floresta tropical. Em cada caçada, a onça pintada não apenas demonstra força, mas também inteligência e estratégia. Ela sabe como usar o ambiente ao seu redor para esconder sua presença, aproximando-se silenciosamente da presa por trás ou de cima. Quando a presa está ao alcance, a onça pintada se lança com uma velocidade impressionante, usando sua mordida poderosa para abatê-la em um instante. A mordida da onça pintada é a mais forte entre todos os grandes felinos, chegando a 1.500 libras por polegada quadrada. Esse número é maior que a mordida do tigre, que é de 1.050 libras por polegada quadrada, e quase o dobro da força de mordida do leão, que é de 650 libras por polegada quadrada, sendo poderosa o suficiente para esmagar ossos e perfurar o crânio de suas presas, até mesmo atravessar o casco de uma tartaruga. Na Chapada, elas utilizam uma estratégia de caça única. Em vez de morder o pescoço, elas miram diretamente na cabeça da presa. Essa mordida é forte o bastante para perfurar o crânio, abatendo a presa rapidamente com um único golpe fatal. Essa estratégia é particularmente eficaz com grandes presas, como cervos do Pantanal ou antas sul-americanas. No Planalto da Chapada, onde a vida e a morte estão separadas por uma linha tênue, a onça pintada foi agraciada por Deus com habilidades e estratégias de defesa incríveis para se proteger de predadores e perigos potenciais. Com uma audição extremamente aguçada, ela pode ouvir sons a grandes distâncias, permitindo que a onça pintada se prepare antes que o inimigo se aproxime. Além disso, seu olfato altamente desenvolvido a ajuda a detectar o cheiro de predadores à distância, dando-lhe uma vantagem crucial quando precisa se defender e proteger seu território. A capacidade de camuflagem perfeita, aliada a seus movimentos silenciosos, também são armas poderosas que ajudam a onça pintada a evitar ser detectada por predadores. Elas ainda aproveitam sua agilidade e habilidade excepcional de escalar para escapar rapidamente de situações perigosas. Quando encurralada,
A onça-pintada pode subir em galhos altos ou atravessar grandes rios nadando para encontrar um lugar seguro. Além de suas características físicas impressionantes, a onça-pintada possui uma estratégia de defesa psicológica inteligente: o rugido poderoso. Seu rugido é um dos sons mais ressonantes e aterrorizantes da Chapada. Quando se sente ameaçada, a onça-pintada emite esse rugido para alertar os adversários e proteger seu território. Esse som não só amedronta os inimigos, mas também reafirma a posição e o poder da onça-pintada na região onde vive. Para conservar energia e minimizar danos, a onça-pintada sabe aproveitar o ambiente aquático ao seu redor, como refúgio ou campo de batalha. Sua habilidade excepcional de nadar lhe dá uma vantagem significativa em uma região tão diversificada como a Chapada. Se não puder recuar, a onça-pintada enfrentará o inimigo de frente. Com sua poderosa mandíbula como arma, ela não hesita em enfrentar qualquer adversário. No ecossistema da Chapada, a onça-pintada desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio das populações de outras espécies animais. Elas controlam o número de presas, ajudando a evitar o aumento excessivo de animais herbívoros e, assim, protegendo a vegetação da região. A presença da onça-pintada atua como reguladora do ecossistema, garantindo que a biodiversidade na área seja mantida e se desenvolva de forma sustentável. A onça-pintada da Chapada não é apenas um símbolo de força e inteligência, mas também uma prova da harmonia no plano de Deus. Sua existência afirma que cada espécie tem um papel único na proteção e manutenção do equilíbrio da natureza. O Planalto da Chapada, com sua beleza selvagem e majestosa, não é apenas o lar de milhares de espécies de animais selvagens, mas também um testemunho vivo da harmonia na criação de Deus. No entanto, esse equilíbrio natural está sendo ameaçado por diversos fatores, tanto ambientais quanto humanos. Como um teste de Deus, os animais enfrentam desafios extremos para sobreviver. A mudança climática, a perda de habitat e a intervenção humana causaram grandes transformações, levando à diminuição dessas espécies. No plano perfeito de Deus, cada criatura tem um papel crucial na cadeia ecológica, mas agora elas precisam de mais proteção do que nunca. O ambiente natural da Chapada, embora diverso e rico, está mudando devido às alterações climáticas e outros fenômenos naturais, afetando diretamente as espécies características da região. O ambiente natural da Chapada, embora diverso e rico, está mudando devido às alterações climáticas e outros fenômenos naturais, afetando diretamente as espécies características da região. O clima extremo e a seca prolongada na Chapada causam mudanças no ecossistema das savanas, diminuindo a disponibilidade de presas e de vegetação. Em particular, o aumento das temperaturas e a mudança nos padrões de chuvas estão reduzindo o habitat do lobo-guará, levando à queda de sua população. A seca e os incêndios florestais naturais, que agora ocorrem com mais frequência na Chapada, colocam grande pressão sobre o habitat do veado campeiro. As áreas de pastagem ressecadas e a escassez de água reduzem sua disponibilidade de alimento e ameaçam sua sobrevivência. A intervenção humana no ecossistema da Chapada está causando sérias consequências para a fauna local. Atividades como desmatamento, exploração de recursos e expansão agrícola têm impactado diretamente os habitats dessas espécies. O veado campeiro está sendo caçado ilegalmente porque os humanos acreditam que ele causa danos às plantações. Sua população também está diminuindo devido à redução de seu habitat pelas atividades agrícolas.
De acordo com relatórios, cerca de 85% do habitat natural do veado campeiro foi substituído por atividades agrícolas e urbanização. A capivara está sendo caçada por sua carne e pele, e a poluição, junto com a redução das áreas alagadas devido à extração de terras, também afeta gravemente suas populações. Relatórios indicam que o número de capivaras diminuiu cerca de 30% nas regiões do sul do Brasil na última década. A anta sul-americana é uma das espécies mais caçadas na América do Sul, principalmente por seu grande porte, que oferece muita carne. A perda de habitat devido ao desmatamento e ao desenvolvimento urbano também é uma causa significativa da queda de sua população, restando apenas entre 5.000 e 7.000 indivíduos na natureza. O cervo do Pantanal está seriamente ameaçado devido à destruição das áreas úmidas por atividades humanas para a expansão agrícola. Relatórios recentes indicam que as áreas úmidas no Brasil diminuíram em 50% nos últimos 50 anos, levando a uma redução significativa da população de cervos do Pantanal. De acordo com os relatórios mais recentes, o lobo-guará está em perigo no Brasil devido à perda de habitat causada pelo desmatamento e pela expansão das áreas agrícolas. As savanas, onde o lobo-guará vive, estão sendo convertidas em áreas de cultivo, fazendo com que essa espécie perca seu habitat e suas fontes de alimento. No século XX, o jacaré-iacaré foi intensamente caçado para a obtenção de couro, o que resultou em uma grave diminuição de sua população. Atualmente, embora a caça ilegal tenha diminuído, a destruição do habitat devido à exploração de recursos, agricultura e poluição da água continua a exercer grande pressão sobre a espécie. Estatísticas indicam que aproximadamente 25% de seu habitat natural foi perdido nos últimos 50 anos. A onça-pintada está sendo caçada ilegalmente por sua pele e ossos, enquanto a área de floresta, seu habitat natural, continua a diminuir. Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, WWF, a onça-pintada perdeu cerca de 38% de seu habitat natural nos últimos 100 anos. Além disso, a expansão da pecuária leva à caça da onça-pintada, já que ela ataca o gado, o que contribui para o declínio da população da espécie. Quando o ser humano levanta sua voz em busca de respostas, Deus responde e nos guia. Sob sua orientação, muitos programas de conservação têm sido implementados para proteger essas espécies da extinção. Até 2023, o Brasil já havia estabelecido diversas áreas de conservação importantes no ecossistema da Chapada para proteger a vida selvagem. Um exemplo destacado é o Parque Nacional da Chapada Diamantina, com uma área de 152 mil hectares que protege espécies raras como a onça-pintada, o lobo-guará e o cervo do Pantanal. Além disso, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, um patrimônio da Unesco, também preserva espécies como o veado campeiro e a anta sul-americana, desempenhando um papel crucial na manutenção da biodiversidade e do equilíbrio do ecossistema. O Programa de Conservação do Lobo-Guará no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros tem registrado muitos sucessos notáveis. A organização Instituto Pro Carnívoros, em parceria com o governo e cientistas, tem ajudado a restaurar o habitat natural dessa espécie por meio da regeneração das savanas e da proteção das terras contra a expansão agrícola. O número de lobos-guarás na região se estabilizou e aumentou ligeiramente para 17 mil indivíduos, graças ao estabelecimento de áreas de proteção e à rigorosa vigilância contra a caça ilegal. Outro exemplo notável de sucesso é o estabelecimento de vastas áreas de reservas naturais
em zonas úmidas e pantanosas, incluindo o Pantanal e a Chapada, para proteger o jacaré-iacaré e o cervo do Pantanal. De acordo com estatísticas, o jacaré-iacaré, que esteve à beira da extinção, conseguiu se recuperar, com centenas de milhares de indivíduos na natureza, tornando-se uma das espécies de jacarés mais comuns nos ecossistemas aquáticos da América do Sul. Com menos de 3.000 cervos do Pantanal restantes, o programa de conservação restaurou zonas úmidas por meio de projetos de revitalização de pântanos e da proibição de práticas agrícolas ilegais. Os esforços de reprodução em cativeiro também desempenharam um papel crucial, contribuindo para o aumento do número de cervos do Pantanal na natureza. Da mesma forma, o jacaré-iacaré foi incluído em programas de legalização para criação e proteção comercial controlada, ajudando a reduzir a pressão humana sobre as populações selvagens e criando um modelo sustentável de conservação. Capivaras e lobos-guarás, embora não estejam listados como espécies ameaçadas, ainda enfrentam o risco de declínio devido à perda de habitat. Na Chapada dos Guimarães, medidas de proteção dos recursos hídricos e controle da poluição têm ajudado a manter as populações de capivaras. Programas de educação comunitária aumentaram a conscientização sobre a importância da proteção dessa espécie, além de limitar a caça e a poluição das águas em lagos e pântanos. Organizações de conservação como WWF e Pantera estão trabalhando com o governo brasileiro para criar corredores de proteção para a onça-pintada. Esses corredores são essenciais para evitar o isolamento das populações, o que pode levar à consanguinidade e à redução da diversidade genética. A Jaguar Corridor Initiative, liderada pela Pantera, tem estabelecido áreas de conexão entre reservas, desde o México até a Argentina, incluindo o Brasil. Na Chapada, a conexão entre áreas protegidas oferece à onça-pintada um espaço maior para viver, melhorando suas oportunidades de reprodução e caça. Ao mesmo tempo, grandes áreas de conservação, como o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, tornaram-se zonas de proteção seguras para a anta sul-americana. Programas de reprodução conservacionista têm sido implementados para reintroduzir essa espécie na natureza. Organizações de conservação, como o Instituto Pro Carnívoros, desempenharam um papel crucial na proteção das populações do veado campeiro, os otóceros bezoárticos, especialmente nas áreas de pastagem natural no Brasil. Em colaboração com as autoridades locais e cientistas, eles estabeleceram diversas áreas de conservação para proteger o habitat dessa espécie, um fator fundamental para a recuperação e manutenção das populações de veado campeiro, que vem diminuindo devido à expansão da agricultura e à destruição das pastagens. Uma parte importante da estratégia de conservação é o programa de restauração das pastagens nativas afetadas pela intervenção humana, proporcionando um habitat adequado para o veado campeiro. Além disso, equipes de patrulha contra a caça ilegal foram implementadas para combater a caça furtiva, aliviando a pressão sobre a espécie. Além de proteger o veado campeiro, esse programa também traz benefícios para todo o ecossistema das pastagens, onde essa espécie desempenha um papel vital na manutenção do equilíbrio natural. Esse sucesso não poderia ser alcançado sem a integração de programas de educação comunitária com as populações indígenas da região. Os atuais programas de conservação não apenas protegem as florestas, mas também empoderam as comunidades indígenas para que elas gerenciem suas próprias terras, aumentando a conscientização sobre a importância de preservar a biodiversidade natural e unindo esforços no combate à caça ilegal. Além disso, os programas demonstram boa vontade ao incentivar as comunidades indígenas a utilizar seus conhecimentos tradicionais para manter a sustentabilidade do ecossistema.
Essa é uma combinação perfeita entre a ciência moderna e o saber tradicional, criando um modelo de conservação que não só é sustentável, mas também justo e em harmonia com a cultura dos verdadeiros guardiões das florestas. Deus estabeleceu um equilíbrio perfeito entre a humanidade e a natureza, e nossa missão é cuidar e proteger o que Ele criou. Ao viver em harmonia com a natureza, não apenas protegemos este mundo, mas também expressamos gratidão e respeito a Deus, o Criador de tudo. Os esforços de conservação não são apenas para preservar a beleza natural, mas também para que a humanidade possa se redimir e cumprir a responsabilidade sagrada que Deus nos confiou. O futuro das criaturas no ecossistema da Chapada ainda enfrenta muitos desafios, mas podemos acreditar que com determinação e união entre as pessoas e nações, seremos capazes de restaurar e proteger esse ecossistema inestimável. O universo que Deus criou perdurará eternamente, e isso é uma certeza que jamais mudará.